pessoal, tudo bem? Aqui é a Teacher Tuânia com mais uma videoaula para vocês. O tema da nossa videoaula de hoje é sobre o Simple Present, ou presente simples, né? Como a gente traduz para o português. Antes de começar, deixa aqui o seu like, já deixa a sua inscrição aqui e ativa o sininho, tá bom? Não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas aulas aqui, tá bom? É muito importante que você se inscreva, que você fique com a gente até o final desse vídeo, tá bom? Então, vamos começar. Pessoal, o Simple Present, né, como eu tinha dito antes, é o presente, ele equivale ao presente do indicativo na língua portuguesa. Quando que eu utilizo esse tempo verbal? Utilizo o Simple Present, ou presente simples, para falar de hábitos, de rotina, de coisas que acontecem com frequência no meu dia a dia. O Simple Present também é utilizado para falar de verdades universais. Como assim, Tuânia? É difícil entender esse conceito, verdades universais? Como assim? Pensem na frase, linhas paralelas nunca se cruzam. Ou seja, é uma verdade universal, a não ser que alguém prove o contrário, né? Então, vamos dar um exemplo aqui de coisas que acontecem com frequência. Eu estudo inglês 2 vezes por semana. É uma frequência, é uma rotina que eu tenho. Eu acordo todos os dias às 6 horas da manhã. É uma rotina, é uma frequência, tá? Então, o presente simples ou simple present, ele vai ser utilizado para eu formar frases que deem esse tipo de ideia, tá? Verdades universais ou para falar de hábito, de rotina, de coisas que acontecem com frequência. Junto com o simple present, nós ainda vamos aprender os advérbios de frequência, tá? Os advérbios de frequência eu vou deixar em um outro vídeo, tá? Para não ficar muito extenso para vocês também. Mas a gente vai ter advérbios que são palavras que se juntam ao verbo para dar um sentido, né, de frequência para esse verbo, de quantas vezes aquela ação acontece por semana, por dia, se é sempre, se é nunca, tá bom? Mas isso aí a gente vai deixar para o próximo vídeo, para o vídeo não ficar muito extenso também e às vezes acabar confundindo a cabeça de vocês. Vamos para frente? A conjugação de verbos na língua portuguesa. Por que eu gosto de falar primeiro sobre essa conjugação de verbo na língua portuguesa? Eu sempre tento fazer o meu aluno entender lá na sala de aula, fazer uma equivalência, para ele conseguir fazer referência, por exemplo, do que é lá no português, para ele conseguir visualizar isso lá no inglês, tá? Para não confundir a cabeça do aluno também. E o que a gente faz? Para eu entender um tempo verbal, independente de qual seja, eu preciso entender o que é um verbo no infinitivo. E eu preciso saber depois como que eu vou fazer essa conjugação desse verbo lá na língua portuguesa, para eu fazer as referências e conseguir compreender, tá? E o meu aluno conseguir compreender. Eu falei na primeira aula que eu dei aqui sobre o verbo to be, sobre os verbos no infinitivo. O que é um verbo no infinitivo, né? E qual que é a importância dele, tanto no português quanto no inglês. Aqui eu vou voltar um pouquinho no verbo, né, no infinitivo, só para vocês conseguirem compreender com exemplos aqui como que a gente vai fazer a conjugação de verbos na língua portuguesa, tá? Pra gente ter essa referência depois no inglês. Tá aqui, o verbo no infinitivo é quando aquele verbo está na forma mais original dele, tá? Eu sempre uso essa expressão, quando o verbo está na forma original, mais original possível. Um verbo na língua portuguesa, ele está no infinitivo quando ele tem as terminações ar, er, ir ou or, né? Então, ele sempre vai estar, eu vou dar um exemplo aqui do verbo andar, do verbo correr, do verbo dormir, do verbo supor. Todos esses verbos estão no infinitivo porque eles têm as terminações ar, er, ir e or. Tuane, eu nem lembro mais o que é um verbo. Um verbo é toda palavra que indica um estado, uma ação ou um fenômeno da natureza, tá bom? Então, por exemplo, o verbo andar, uma ação, correr, ação, dormir, uma ação, supor, também vai ser uma ação, tá? Então, o verbo é toda palavra que indique uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza, tá bom? Então, toda vez que alguma palavra dessa tiver terminação ar, er, ir ou or, ela está no infinitivo, ela está na sua forma mais original possível. Ou seja, ela não foi conjugada, não foi flexionada, nem presente, nem passado, nem futuro, nem conjugada no singular, nem no plural, de jeito nenhum. Ela está original, tá?
Então, a gente vai entender lá na língua portuguesa que quando eu vou fazer uma conjugação de verbo, eu vou precisar adequar aquele verbo ao pronome pessoal que eu estou usando e ao tempo verbal que eu também estou utilizando, tá? E lá na língua portuguesa, a gente vai ter o radical e a terminação. A terminação, ela sempre vai mudar de acordo com o pronome que eu estou usando ou do tempo verbal que eu estiver utilizando. E o radical é aquilo que vai permanecer independente do tempo verbal ou independente do pronome que eu estiver utilizando também, tá? Tô falando isso para vocês compreenderem e depois fazer essa referência lá no inglês, tá bom? Então, eu tenho aqui, por exemplo, o verbo andar. Aqui, ele tá no infinitivo, tá na forma mais original, porque ele tem a terminação ar. Se eu for fazer a conjugação dele na língua portuguesa, seria eu ando, tu andas, eles andam. Não coloquei todos os pronomes aqui para não encher demais, mas eu destaquei aqui para vocês que em todos os pronomes pessoais tem o ande, que é o radical desse verbo. E o que mudou aqui para mim foi a terminação. Então, para o pronome eu, a terminação foi o. Para o pronome tu, a terminação foi as. Para o pronome eles, a terminação foi an. Então, vai depender muito do pronome que eu estou utilizando e do tempo verbal que eu estou trabalhando. Só para vocês terem uma ideia, como que no português é muito mais complexo você fazer a conjugação de um verbo do que vocês vão ver na língua inglesa. A língua inglesa é extremamente mais fácil uma conjugação de um verbo do que na língua portuguesa. Na língua portuguesa nós temos que observar tanta coisinha e no inglês não. No inglês vocês vão ver, é a coisa mais fácil do mundo, tá bom? Vamos pra frente aqui, vou mostrar pra vocês como que vai ser essa conjugação de verbo lá na língua inglesa no presente simples. Primeira coisa, a gente viu lá que o verbo no infinitivo, na língua portuguesa, é quando ele tem as terminações ar, er, ir e or. No inglês, nós vamos usar somente essa palavrinha aqui, ó, o to, para indicar que um verbo está no infinitivo. O to, ele não vai aparecer no finalzinho do verbo como na língua portuguesa, ele vai aparecer antes do verbo, tá? Então, por exemplo, se eu for usar o verbo andar, vai ser to walk, que é na língua inglesa, tá? Então, o to, ele vai estar antes do verbo para indicar que aquele verbo está no infinitivo. E o to corresponde às terminações ar, er, ir e or da língua portuguesa, tá? Aqui na língua inglesa, nós não vamos ter necessidade de preocupar com o radical e a terminação, tá? E preocupar com como que eu vou fazer com cada pronome pessoal. A gente vai ter que analisar somente a terceira pessoa do singular, que é composta por 3 pronomes ao mesmo tempo, que é o he, she, it, tá bom? Nós vamos chegar lá ainda, bom? A gente vai repassar aqui de forma rápida os personal pronouns, os subjective pronouns, na verdade, porque são os pronomes pessoais, na verdade, eles são divididos em 2 classes, que são os pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo. Na verdade, tem a matéria também na língua portuguesa, tá? Os subjective pronouns são aqueles pronomes que são do caso reto. Eles funcionam na minha frase como sujeito da frase, ou quem está praticando a ação expressa pelo verbo, tá? Ele funciona, no caso, como sujeito. Esse sujeito, esse da minha frase, ele vai aparecer em forma de pronome. Vamos lembrar que pronome é toda palavra que substitui um nome, tá? Substantivos ou nomes próprios, ou seja, vai ser nome de pessoa, nome de lugar, nome de país, ou vai ser um pronome do caso reto, ou vai ser um substantivo, tá? Eu coloquei aqui para vocês todos os pronomes que a gente tem do caso reto no inglês, tá? Que funcionam como sujeito da minha frase. I, que é eu, you, é você ou tu, o he, she, it. Esses 3 aqui nós vamos ter uma atenção mais voltada para eles, tá? Mas a gente já vai passar por isso. He é ele, específico para o homem. She é ela, específico para a mulher. E o it a gente chama de pronome neutro, que é ele e ela, mas é só usado para coisa, lugar, objeto e animal que não tenha nome. Porque se o meu animalzinho tiver nome, nós tivermos que usar um pronome pessoal para nos referir a esse animalzinho, se ele tiver nome, nós vamos ter que usar ou he ou she, dependendo do sexo desse animalzinho, tá? Então, aqui nós temos we, que é nós, you, que é você, vocês ou vós, e o they, que é eles e elas, aí nesse caso,
não tem específico para cada coisa, né? Desde que seja mais de um, então é eles e elas. Vocês vão notar que quando eu for conjugar um verbo na língua inglesa, no presente simples, tá? Vamos focar que não são todos os tempos verbais que nós estamos trabalhando aqui. Nós estamos trabalhando com simple present, que é o presente simples. Para eu conjugar um verbo no presente simples, basta que eu repita o verbo em todos os pronomes pessoais. Tuane está brincando. Não estou brincando, vocês vão ver comigo. Eles vão se repetir em todos os pronomes pessoais e nós vamos ter uma atenção maior somente no he, she, it, que é a terceira pessoa do singular. Vejam só, esses acréscimos da terceira pessoa só funcionam na forma afirmativa, que é o assunto da nossa aula de hoje. Na forma negativa e na forma interrogativa, nós vamos ter outras regras diferentes, tá? Então, a gente vai fazer uma outra série de vídeos para explicar para vocês como que vai funcionar a forma negativa e interrogativa desse tempo verbal. Por enquanto, nós vamos trabalhar só com a forma afirmativa, tá? A regra geral para esse acréscimo aqui na terceira pessoa do singular é a gente fazer um acréscimo de S aos verbos. Deixa eu voltar aqui. Fazer um acréscimo de S aos verbos quando eles estão na terceira pessoa do singular, tá? Ou seja, quando eu tiver nome de uma pessoa só, quando eu tiver nome de um país, quando eu tiver um substantivo que esteja no singular, ou que eu tenha algum pronome como he, she, it, tá? Tuânia, tem alguma particularidade? Ou é só fazer um acréscimo de S? Temos particularidades que a gente vai ter que observar. As particularidades são verbos terminados em S, SS, SH, CH, X, O ou Z. O acréscimo não vai ser só de S, tem que ser de ES. Para verbos terminados em Y, onde a letra anterior ao Y for uma consoante, nós vamos retirar o Y e acrescentar IES. Lembre-se, essas regrinhas só funcionam na terceira pessoa do singular e só funcionam na forma afirmativa. Eu não tenho que aplicar essas regrinhas em outra forma, negativa ou interrogativa, tá? E nem nos outros pronomes, só apenas na terceira pessoa do singular. Vamos observar essas conjugações aqui. Eu peguei o verbo to walk, que é o verbo caminhar ou andar. Eu conjuguei ele em todos os meus pronomes pessoais. Observem que o que eu falei lá no início do vídeo, sobre o radical e a terminação que a gente tem que observar na língua portuguesa, que a gente não tem que fazer isso no inglês. Olha só, eu peguei o verbo to walk, que é o verbo caminhar ou andar, tirei ele do infinitivo e repeti o verbo em todos os meus pronomes pessoais, em todos eles, tá? Eu fiz só uma ressalva aqui no he, she, it, que são os pronomes da terceira pessoa do singular, e mostrei para vocês qual é o acréscimo que eu tenho que fazer. A regrinha geral é fazer um acréscimo de S, lembra? E se o meu verbo finalizasse com S, SS, SH, CH, X, O ou Z, o acréscimo seria de ES. Mas no caso ali, a terminação do meu verbo foi com K. Então, se eu não termina nem em Y e não tem nenhuma daquelas terminações que eu falei anteriormente, basta que eu acrescente um S nos verbos se eles estiverem conjugados de acordo com a terceira pessoa do singular, tá? Tuane, por que eu não posso colocar aqui I to walk, you to walk? O to indica que o verbo está no infinitivo, ou seja, que ele está na forma original dele. Se eu vou conjugar, ele deixa de estar na forma original. E se eu fosse traduzir, colocando aqui I to walk, seria eu andar, ou eu caminhar. Você caminhar, você andar. Não é assim que nós nos comunicamos. Então, a gente tem que adequar a forma que a gente conversa também. Então, eu não posso usar um verbo aqui no infinitivo ao conjugá-lo, tá bom? Tuane, vai ter alguma outra situação em que o verbo vai aparecer na minha frase no infinitivo? Sim, quando eu tiver, por exemplo, dois verbos juntos no inglês, se ele não for um verbo modal, né, no caso, um verbo auxiliar, a gente vai ver isso mais pra frente, ele vai ter que ser separado por um to, né? Ou seja, o primeiro verbo vai estar conjugado de acordo com o tempo verbal que eu estiver falando ali, e o segundo verbo vai estar no infinitivo. Por exemplo, eu quero caminhar mais tarde.
Então, o verbo caminhar, ele vai estar no infinitivo, né? Então, a gente vai ter que observar essas situações aqui também, mas como primeiro verbo da minha frase, eu tenho que adequar ele a essa conjugação aqui, desde que eu esteja falando de uma frase no presente, tá bom? Vamos para frente. Eu dei aqui um exemplo do verbo to fix. O verbo to fix é o verbo consertar. Então, basta que eu repita o fix em todos os meus pronomes pessoais e faça a adequação desse verbo de acordo com a regrinha lá da terceira pessoa do singular. Verbos terminados em X fazem acréscimo de ES. Então, aqui vai ficar fixes, tá? Verbo to study, que é o verbo estudar. Então, eu vou pegar o study só, largar o to aqui e pôr o study em todos os meus pronomes pessoais. E eu vou observar somente a terceira pessoa do singular, porque eu tenho um verbo terminado em Y, que a letra anterior é uma consoante. Vejam que eu retirei o Y daqui e troquei o Y por IES. Então, he studies, she studies, it studies. Beleza? Tuânia, e se o meu verbo for precedido, né, terminar em Y, for precedido por uma vogal? Vou deixar um exemplo para vocês. Aqui é o verbo to enjoy. O verbo to enjoy é o verbo curtir ou aproveitar. Vejam que eu isolei o to e coloquei enjoy em todos os meus pronomes pessoais. E aqui na terceira pessoa do singular, eu fiz o quê? Fiz um acréscimo apenas de S. Por quê? Se o meu verbo terminar em Y e a letra anterior for uma vogal, não há necessidade de eu trocar esse Y por I, tá? Então, é só fazer um acréscimo de S aqui, se o meu verbo terminar em Y e a letra anterior for uma vogal, tá? Diferente do caso do study, que era terminado em Y e a letra anterior é uma consoante, tá bom? Existem essas duas regrinhas diferentes. Olha aqui para vocês verem os exemplos que eu coloquei em frases para vocês. Se eu colocar I to study English every day. I to study. Eu estudar inglês todos os dias. Por isso que eu falei com vocês. Eu não posso deixar o to na minha frase enquanto o primeiro verbo dela. Tem que conjugar ele de acordo com o tempo verbal que eu estou expressando. Então, aqui eu não posso deixar o to no meio da minha frase, tá? Segundo exemplo, Mary studies English every day. Por que eu usei studies aqui se aqui não tem he, she, it? Mary, se eu for trocar por um pronome pessoal, seria ela. Então, encaixa assim na terceira pessoa do singular. Ou seja, é nome de uma pessoa só, independente se é homem ou mulher, o meu verbo vai ser conjugado de acordo com as regrinhas da terceira pessoa do singular, tá? Joseph and Mary study English every day. O Joseph e a Mary são duas pessoas. Se são duas pessoas, é plural. Então, no plural, o verbo não precisa mudar. Então, vai ficar study do mesmo jeito. The dog runs fast. Tuane, aqui não tem he, she, it. E você colocou um S aqui. Sim. Aqui eu tenho um substantivo, ó. Dog. Dog é um animal, é um cachorro. Então, se eu fosse trocar por um pronome pessoal, seria it. It runs fast. Então, eu preciso saber fazer essas equivalências também, tá bom? É nome de pessoa e é uma pessoa só, independente se é homem ou mulher, é uma pessoa só. Preciso conjugar de acordo com as regrinhas do presente simples, da terceira pessoa do singular. Se é um substantivo no singular, nome de animal, nome de objeto, eu preciso adequar a frase, a conjugação do verbo de acordo com a terceira pessoa do singular, tá bom? Aqui, Mary and you go to Italy every year. Seria a Maria você e a Maria vão para a Itália todos os anos. São duas pessoas, aqui é eu, a Maria e você, então o meu verbo vai ser conjugado de acordo com o plural, tá? This cake is so delicious. This cake, esse bolo, é muito delicioso, é muito delicioso. Eu deixei aqui para vocês o verbo to be e o verbo have. Por quê? O verbo to be e o verbo to have, que é o verbo ter ou possuir, eles não seguem as regrinhas do presente simples, de colocar S, ES ou IES. Eles têm a sua própria forma de conjugar. Eles são independentes dessa regra, né? O verbo to be, para quem não assistiu às aulas,
eu postei 3 ou 4 aulas, se eu não estou enganada, sobre o verbo to be, foram 4 na verdade, sobre o verbo to be. Tem uma playlist aqui no canal falando sobre esses verbos, sobre esse verbo, né, e sobre as formas de conjugar esse verbo, que ele tem as suas formas específicas de conjugar. E o verbo have é o verbo ter ou possuir, que ele tem a sua forma própria na terceira pessoa do singular, tá? Por exemplo, I have a car, a red car. Eu tenho um carro vermelho. Então, o have, ele vai ser usado em todos os pronomes pessoais, exceto na terceira pessoa do singular, que na terceira pessoa do singular, a conjugação do verbo have é has. Has. Joseph has a red car too. O José tem um carro vermelho também. Ou seja, José, nome de uma pessoa só, então eu tenho que adequar o verbo à terceira pessoa do singular, porque se eu fosse trocar o nome do José por um pronome, seria ele, tá bom? Então, vamos nos lembrar que o verbo to be e o verbo have têm as suas próprias conjugações, eles são independentes, né? Eles não seguem essa regrinha do S, do ES, do IES, tá bom? Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender a matéria. Se ficou alguma dúvida, por favor, deixa nos comentários. É como eu sempre falo com os meus alunos lá na escola. Eu explico quantas vezes forem necessárias, mudo o jeito de explicar se for preciso, mas eu mudo o jeito de explicar se for preciso, mas eu explico até você conseguir entender, tá? A matéria direitinho. Então deixa aqui nos comentários qual foi a sua dúvida, se você conseguiu entender direitinho, tá bom? E é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Não se esqueçam de deixar o like aqui nesse vídeo, de se inscrever, de ativar o sininho de notificações e deixa aqui pra mim, Tuane, eu preciso de alguma matéria, explicação de uma matéria lá na escola que eu tô com dificuldade. Deixa aqui pra mim que eu vou fazer o possível pra conseguir te atender, tá bom? Fiquem com Deus, pessoal. Tchau, até a próxima.